Com mais detalhes sobre o caso do homem acusado de jogar água quente na mulher. Ele foi julgado ontem no Fórum de Maringá por tentativa de feminicídio. Já já nós vamos trazer detalhes do resultado. Antes vamos ver, inclusive, uma entrevista com a vítima. Ela falou com a nossa equipe. Preso desde setembro de 2020, o mecânico Rogério Cleverson, tecedor de 45 anos, chegou no fórum para sentar-se no banco dos réus. Pesa contra ele a acusação de tentativa de feminicídio, após ter jogado água fervendo no corpo da companheira na cidade de Floresta, logo após um desentendimento. A vítima, hoje, com 53 anos, conseguiu se recuperar das queimaduras que sofreu em 50% do corpo. Na época, foram meses de tratamento. É só Deus que viu que eu passei por um momento muito difícil, mas eu agradeço a Deus por estar viva aqui. Daí eu ia fugir dele, sabe? Eu ia fugir dele e ir embora, que eu já tinha conversado com a mãe dele tinha falado para mim uns dias antes, né, para mim dar HD. Daí eu ia fugir dele, só que ele viu eu pegando os documentos, aí ele tinha escondeu meu celular, né, eu pedi o celular e ele jogou a panela de água em mim. Quantos por cento do corpo queimou da senhora? Foi 50% do corpo. Imagina a dor terrível. Foi terrível. É só Deus que sabe o que eu passei, mas eu agradeço a Deus por estar vivo, por estar bem hoje. Segundo o relato da dona Hélia, que foi a vítima, o marido chegou em casa logo depois que ela, e ela estava ali preparando a janta, uma mistura, o que seria ali um macarrão, por isso ela colocou a água para ferver. Eles começaram a discutir e ele estaria transtornado. Por conta disso, teria começado a brigar com ela por ela ter deixado o portão aberto e o cachorro fugido. Esse teria ali sido o estopim para que eles começassem a discutir e que logo depois ele tivesse pegado a panela e jogado a água quente contra o corpo dela. As queimaduras foram principalmente na região aqui do tórax e do abdômen. Ela ficou internada por vários meses no Hospital de Queimados em Londrina. E ele foi preso em flagrante e na delegacia, ao delegado ter dado voz de prisão para ele, ele ainda teria ficado surpreso com a informação. Compreendo o que ele quis dizer naquele momento. Veja, o Rogério é um homem simples, simplório até, de pouquíssima instrução. Aquilo foi como ele conseguiu expressar a indignação por não ter tentado matar a sua companheira e ficar preso. Aquilo não era um deboche com a justiça ou para com as leis. Aquilo era a verdadeira indignação de um homem que não tentou matar ninguém e que ficaria preso. Pelo acaso ocasional das coisas, é como ele conseguiu se expressar naquele momento. Agora é o seguinte, já adianto para vocês que ele foi condenado. Ô Índio Maringá, mas e essa história de que foi condenado, mas vai ficar em liberdade? Fernando Repoli, a justiça é muito falha e ela tem que ser cumprida. E aí o que acontece? Ele foi condenado, o Rogério, foi condenado a 18 anos de prisão. Só que teve várias qualificadoras que caíram. E aí tudo caiu para 6 anos de reclusão. O advogado conseguiu derrubar para 6 anos. Como ele está preso desde o dia 20 de setembro de 2020, ele está preso há 2 anos e 9 meses, a lei obriga ele a ser posto em liberdade. Então ele foi condenado, mas como a pena caiu para 6 anos e ele já está quase a metade em reclusão, ele saiu do fórum, o advogado dele já pediu para a justiça um pedido, né, para que ele fosse posto em liberdade uma hora dessa. Ele deve estar te assistindo lá na residência dele em Floresta. A nossa equipe conversou com o advogado, conversou com o doutor e o doutor nos passou mais detalhes sobre esse julgamento. O resultado da votação não foi o esperado pela defesa, porque nós sustentamos aqui no júri a desclassificação da acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal, que de acordo com aquilo que nós ouvimos no plenário e em toda a instrução do processo, o que o Rogério teria cometido, entendo cometido, era uma lesão corporal e não uma tentativa de homicídio. Porém, o Conselho de Sentença decidiu por bem reconhecer a tentativa de homicídio. A pena foi estipulada em 18 anos. Com as reduções, principalmente a da tentativa, a pena final ficou em 6 anos. Como ele já estava preso preventivamente há 2 anos e quase 9 meses,
há a detração desse período, que é um desconto da pena pelo que ele já ficou preso de maneira preventiva, e foi expedida alvará de soltura.